Estamos de volta aqui com o Edifício Podcast, agora Fora da Obra, né? Já estamos aqui há 1h30 conversando com o nosso convidado Bruno Mourão. É um prazer, passou rápido que nem um raio. Foi rápido. É. Eu pensei que a gente fosse Já te falei que era ligeiro. falar todos os tópicos que estava previsto. foi falado. Acho que, sei lá, não falamos nem a metade. Nosso Edifício Podcast, a gente tenta falar da parte técnica, né? Agora é uma conversa mais aberta, então assim, fiquem à vontade para perguntar o que vocês acharem necessário. Não esqueçam de assistir a gente e marcar lá no... Marcar, curtir, seguir. E lembrem-se dos nossos patrocinadores. Com certeza. Unisa Concept, Unisa Acabamentos, tá? Ali na Pinheiro Machado. Subesquina com... Marechal? É Marechal. Não. Marechal é antes. É um pouquinho depois da Marechal. É a... Entre a Marechal e a outra não sei. E a outra lá do... Joaquim Nabuco. Pelo amor de Deus. É. Ave Maria. Joaquim Nabuco. Eu sou português, mas não sei o nome das ruas. Enfim, Unisa Concept, tá? Pisos, revestimentos, concepções maravilhosas. Você chega na loja, assim, o piso da loja tá cheio, tá? Tá cheio de composições, de porcelanatos. Existe também a fábrica das bancadas, tá? Bancadas de porcelanato, enfim. Vão lá na Unisa. Conheçam o trabalho, conheçam os produtos, conheçam a equipe. Rosária, te amo, nega. Maravilhosa. E obrigado por acreditar na gente. Muito obrigada. Teremos novidades aí, hein? Posso falar um pouquinho da Unisa? Pode. Com certeza, meu Pode. amigo. Ai, que legal. Porque, assim, Parceiro, cara. É parceiro de trabalho. É interessante falar, tipo, o real. Não foi combinado, Não, viu? não foi combinado, não. Isso aqui é caso real. É pago depois. Eu vou receber depois. Vai não. Não, ui. Assim, a minha obra que eu fiz agora, que eu já estou entregando para o cliente, eu comprei os pisos lá com eles. Residencial? Isso. Alto padrão, né, pai? Alto padrão. Desculpa, residencial alto padrão. Residencial alto padrão. E aí eu comprei os revestimentos com eles. E realmente o atendimento deles é excepcional mesmo. Um negócio diferenciado. Muito diferenciado. A gente entenda que isso eu estou falando, eu gosto de falar a verdade para vocês entenderem. Obra é problemática, gente. Nós tivemos problemas de entrega de revestimento da minha obra, por exemplo, que a indústria não conseguiu produzir, porque era uma linha exclusiva e tal. Mas nem por isso o pessoal, de todas as formas, tentaram resolver, me deram soluções, me atenderam muito bem. É o suporte. Eu acho que isso faz diferença. Eu acho que isso é o que faz diferença. É o que faz diferença. Eu gostei muito do atendimento deles, isso aí eu não posso reclamar. Até hoje eu tenho revestimento lá com eles ainda, porque a casa que eu construí... Mas tu pagou? Já tá pago. Ah, então beleza. Não, tá tudo pago. Não vai dar com a loja do nosso patrocinador não, cara. Aí é foda. Não, eu paguei o meu à vista. Porra, é alto padrão, né? É alto padrão. Toma, Flávio. Paguei. Pode perguntar dela que eu paguei o meu uma em cima da outra, a transferência foi só uma lapada. Me deu Pix. É porque é mais fácil essa negociação. Quando os valores são mais elevados e você tem um poder de barganha em termos de valor, você paga à vista e você tem... Entrou no tema. Esse é o tema, essa é a questão. É porque, assim, eu não precisava do meu revestimento imediatamente. Então, eu não tinha nem começado a minha obra. Na verdade, eu não tinha nem não tinha nem finalizado o meu projeto. E eu comprei o revestimento porque eu achei que era interessante e fiz um bom negócio, porque eu consegui pegar um bom preço e, graças a Deus... Mas no caso já tinha um projeto, então já sabia o que queria. Não, já. Sabia o que queria, como eu tô te falando, eu comprei revestimento até para uma piscina que ia ser construída na casa, mas quem comprou a casa não quis a piscina e até hoje meu revestimento tá lá, que é uma coisa muito boa, porque se eu tivesse comprado em outro local, eu não teria essa parceria, o cara já teria me entregue. Sabe o que é isso aí? É que nem na Barbosa. Assim, modéstia à parte. É um pessoal que a gente quer trazer aqui também. Na Barbosa é o seguinte, você fez uma compra lá, não é merchan, não é nada, é porque eu tô falando como consumidora. Você vai na Barbosa, você faz uma compra. Beleza, eu preciso disso, você faz um listão, compra, beleza. Não consegui utilizar aquilo tudo, não precisei. Chegou lá na Barbosa e fala assim, olha, eu não consegui utilizar isso aqui, eu quero devolver. E você devolve, gera um crédito para você e você pega os produtos. Cara, posso falar que eu fiz isso semana passada. Isso é vida. Isso é vida. Não, isso é respeito. Não, e outra coisa, gente, em relação a isso aí... É uma coisa básica, né?
Isso é uma relação empresário-consumidor, que é o tal do básico que você falou, é o simples. básico, É o básico. mas o básico, eu não sei qual é a dificuldade de ser executado, mas não é visto em qualquer lugar. Você vai fazer isso em outras lojas, o cara que cria um monte de burocracia, cadê a nota fiscal? Não, na Barbosa, tu dá o CPF lá, ele localiza a tua compra inteira. Exatamente. Tudo. Cara, você se sente tão à vontade de fazer isso, porque eu já fiz. Eu Obrigado, fiz Renilson. isso algumas vezes. O Lorival mesmo, Renilson e o Leone, desculpa. que é o que me atende lá, ele pega a minha nota, Bruno, vai lá, pode ir lá. Rapidinho, gerou o crédito. Normalmente, como a Acabou. gente está comprando sempre, né? Sim. Eu já pego, já bato na hora e já compro. Mas é isso, Mas se eu cara. precisar Sabe voltar o que isso depois, gera? Segurança. Gera segurança com aquele estabelecimento, com credibilidade. aquela empresa, credibilidade, Não é você dá preferência. Não é à toa que hoje eu acredito que não tem ninguém para concorrer de frente. Isso não é nada contra Gente, vocês, Barbosa. só para quem tá Mas só eu escutando, gostaria a que- Barbosa é uma loja de materiais elétricos e hidráulicos. tintas, hidráulicos e tinta tintas agora também. É. E é difícil uma empresa grande, Grande. crescer dessa forma. Ela cresce como uma empresa Pronto, pequena. gera vínculo. Gera vínculo. Obrigada. É exatamente Obrigada, Vera. É isso Eu- mesmo, eu gera sou- Eu sou vínculo. cliente deles há... Acho que já tem um tempo também. Gente, ele é novinho. É besteira, mas por exemplo, eu vejo crescendo um pouco mais, né? Eu sempre comprei muito do Mercado Livre. E é foda, hoje eu compro mais do AliExpress do que o Mercado Livre. A entrega deles. Às vezes eu confio mais no AliExpress do que no Mercado Livre. Eu já tive problema no Mercado Livre para ser ressarcido, foi uma dor de cabeça do caralho. No AliExpress eu não tive, eu simplesmente dei um print, falei, ó, aconteceu isso e assado, deu 4 dias, dinheiro na conta. Tipo, sem burocracia, sem nada, mandei a prova. É porque esse é o peixe que eles vendem. O problema é eles cumprirem o peixe, entregar o peixe. Os outros sites falam que fazem isso, mas às vezes, mas não consegue. eles amarram você em tanta burocracia que, dependendo da situação, você esquece do dinheiro e fala assim, deixa isso pra lá. Infelizmente. Mas é o que falou, gera vínculo. Gera vínculo. Aquela questão que você falou, assim, que a gente estava conversando, que você falou em relação a, porra, o que eu preciso, que a gente sempre está se lapidando, né? A gente sempre tem que estar melhorando e é uma evolução. A evolução é contínua, né? E tu respondeu pra gente, gestão de processos e de compra, né? E execução. Em que aspecto? Na prática? Assim, para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo a gente, entender como que é essa gestão de processos de compra. A gente está falando agora, porra, eu devolvi material semana passada na Barbosa. Acontece. Acontece. Agora, não pode acontecer, por exemplo, com cimento. Com materiais perecíveis. Exatamente. Por exemplo, eu devolvi tubulação de conexão de água quente. É fácil, não tem depreciação desse material. Um cimento, se umedecer, às vezes você Não, perdeu. o cimento você colocou na obra, é muito difícil você devolver. Cimento é que nem... Posso falar, né? É que nem calcinha na loja, você não consegue. Você comprou, meu amigo, você fica... Não serviu, você vai ficar com ela. Exatamente. Você não devolve. Mas assim, Pronto, falei. Tem materiais que mesmo você consegue devolver, mas pelo seu estocagem, pelo seu canteiro de obra, você não consegue devolver. Por exemplo, quadro de energia. Se você comprar um quadro de energia e não tiver um local bacaninha para guardar ele e tal, para ele não ser amassado, para a caixa não ser violada, você não consegue devolver. Caramba. Então, assim, são coisas besta, não vai depreciar, não vai estragar. Mas o nosso processo de construção civil e de armazenamento não favorece E esse muita tipo gente de não se errada. preocupa A grande com maioria. o local do armazenamento. A grande maioria. Obra pública. Porra, sei lá, você paga bacana, você tá lá na planilha orçamentária, né? Não vou falar de preço não, mas vamos falar tantos mil lá pro depósito. O depósito. E pra administração ali da obra. Quando você chega lá, tem 2 taubas, assim, meio assim, né? Só pra tampar, botar uma sombrinha. Acabou. E ali tá uns trem empilhado, um negócio assim, que custou pro Estado tantos mil. Eu tenho uma história interessante dessa minha última obra, que eu comprei os quadros de energia bem antes, porque você precisa chumbar os quadros, é muito normal isso. E no dia que chegou os quadros na obra que eu fui comprar, eu cheguei na obra e falei, ó, vamos tirar
a caixa, nós vamos tirar a caixa de ferro de dentro e o resto dos componentes nós vamos lacrar num saquinho especial que eu levei para a obra. O cara olhou para minha cara e falou: chefe, mas para que isso? Eu falei que eu não quero comprar outro quadro amanhã depois. Porque é muito fácil você perder aquelas pecinhas. Sim. Sim. E perder uma Com já- certeza. Se você perder uma parte do barramento, você perdeu o quadro. Sim. Você tem que comprar um outro quadro. Isso já aconteceu comigo, gente, muitas vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi Olha a três. dica, peraí. Dica que de ouro. Cuidado com os componentes, cuidado com as partes do Mas que é isso- retirado. Mas é básico, mas É muito acontece, básico, porra. mas acontece muito. Então, você tem que ter um local para você armazenar coisas frágeis, sensíveis. E esse tipo de coisa, você compra no início da obra e você só usa no final da obra. Então, dependendo do estágio da sua obra, do tamanho, da proporção da sua obra, a sua obra pode demorar mais de um ano. Então, você compra uma coisa, um ano depois você vai ter que pegar esse produto e executar ele. E muitas vezes ele não está mais lá. Eu Principalmente quando é preciso obra em comprar no locais início remotos. da obra? É quando é locais remotos, né? Não, por Tipo, exemplo, locais- não, mas um quadro de energia, você precisa comprar, porque É. você tem que fazer a ramificação. Eu tô usando um elemento chave para demonstrar Sim. que tem coisa que você vai comprar no início da obra e só vai executar no final da obra, o resto. Uhum. Você começa no início, mas só termina no fim. O Leone perguntou Isso aqui. foi filosófico, viu? O Leone perguntou, Leone Augusto. Eu queria saber do Bruno se ele tem uma equipe, né, com relação a essa gestão de fora da obra. Isso que a gente está conversando, né? Porque isso aqui não é o mestre de obra que vai, às vezes... Entendi. Né? Ou se você mesmo que toma conta de todo esse processo, esse teu custo hora homem, né, de pensador, pensando, uma cabeça pensante. Eu tenho duas respostas, depende da complexidade da obra. Mas vamos supor, vou tratar do Acre, contrato Energisa, BM Energisa. Que é uma obra de baixa complexidade ou alta complexidade para você? Você tem vários níveis de complexidade. Nós estamos falando de 68 obras executadas em 7 meses. Meu Deus. 7 meses? 7 meses. O nosso contrato era de 4 anos. Não dá pra nascer um menino aí, tu fez 60 e quantas? 64? 68. 68. Inclusive eu tive dificuldade para receber o meu montante no final. Porque ninguém acreditava. Porque ele foi tão eficiente, ninguém acreditava que ele ia entregar em 7 meses. Exatamente. É tipo isso. O meu contrato era de 2 anos e foi aditivado para 4 anos, porque eu fui para o Acre com, sei lá, 20 mil no bolso. Sendo bem sincero, 20 mil no bolso. Eu já estava com um contrato de 500 mil assinado. Não dá para você executar um contrato de 500 mil com 20 mil no bolso. Capital de giro baixo. É insignificante. Porque a margem era muito pequena. E de uma hora para outra, o contrato passou de milhões. Então, assim, eu só tinha 20 mil no bolso. Eu tive que fazer. E graças a Deus deu certo. Mas, nesse caso dessas obras, eu criei uma gama de equipes. Então, eu tinha uma base em Rio Branco e tinha uma base em Cruzeiro do Sul. Inclusive, eram 2 contratos. É um contrato, eles chamam de Era um regionais. contrato capital e um contrato interiores. E é porque são capital... Tipo sede e Vale do Ju... Tinha várias cidades. Sim. Cidades satélites. Isso. Nesse Então, sentido. assim, eles se dividiram em 2 polos. E a única empresa que quis pegar Cruzeiro do Sul fui eu. Literalmente dizendo. Porque Por que questão que não era valia a pena, suicida. não? Era Sim. suicida. Era contrato suicida. Era contrato para você assinar e quebrar. Tá vendo, Sandrinha Ilude? Era para quebrar. Para você ter uma ideia, a empresa, veio uma empresa do Acre para fazer obra aqui. Uma empresa que a minha empresa não tem nem sequer proporções. Ela está executando obra no Acre de 80 milhões. Eles vieram para cá e não aguentaram fazer o que eu fiz lá. E lá é muito mais difícil do que aqui. Não tem comparação. Gente, Rondônia, comparado com o Acre, com as dificuldades de acesso que tem lá, A logística é mais fácil, né? Bem mais fácil. Aqui. do que- aqui do que lá. aqui é o céu, lá é o inferno. A verdade é essa. Pro Porque construtor. Pro construtor. Que fique claro. Porque olha só, você chega, por Não vou exemplo... cancelar a gente. Senão o Acre vai cancelar a gente. Não. Eu admiro eles, porque eles conseguem fazer coisas lá que não entra na minha cabeça os caras, por exemplo, construir uma cidade em Cruzeiro do Sul, com a dificuldade de acesso que tem lá. Hoje tem estrada. Mas quando eu fiz obra lá, eu passei 2 dias para chegar lá, pô.
Mas se for ver, assim, todo o norte do Brasil foi meio que uma... Mas Essa daí eu quero saber, viu? Essa daqui foi com o pessoal da Pagamentos. Eu tava indo para Cruzeiro do Sul nesse dia. Eu tava fazendo uma obra lá, a gente tava... Porque assim, esses caras viajavam assim, visitavam 5, 6 cidades ao mesmo dia e fechavam 5, 7 pontos naquele mesmo dia. Caramba. Assim, os caras, naquela época que a gente tava trabalhando, eles estavam com 680 farmácias. Meu Deus do céu. De um dono só. Mas capital aberto. Aí ele é Não, ainda era não dele. Era dele. Era da família. Era da família. Uhum. Porque, na verdade, ele trabalha, né? Ele tem um sócio, que é o Dr. Branilson, e os filhos também trabalham com eles. São pessoas muito competentes, sem dúvida nenhuma. Não é fácil gerir uma empresa. Não tem como. Eles construíram um CD. Parece que eles gastaram só no CD $1,5 bilhão. O que é CD? Não sei. É centro de distribuição. Ah, tá, ok. É porque eles cresceram tanto que eles precisavam de um local. Entendi. Eles construíram 3 CD no país. Para abastecer todos. Porque a logística é complicada. Meu amigo, 680 lojas. Não, tipo a isso van. quando eu comecei. Isso é quando eu comecei. Quando eu saí da Pagamentos, ele já estava em 900. Mas só pra gente não se perder da pergunta do Leone aqui, que ele queria saber se é você ou... Tá. Quem coordena tudo sou eu, mas dependendo da situação, como foi lá no contrato no Acre, eu tinha 2 bases administrativas, uma em Cruzeiro e uma em Rio Branco. Quem geria todas essas bases administrativas também era eu, porque era muito difícil você gerir esses contratos, essas reformas, eram coisas assim muito absurdas, então utilizava muito do meu conhecimento, mas é claro que eu tinha pessoas que também trabalhavam para mim. Se eu não me engano, em Rio Branco eu tinha 12 pessoas e em Cruzeiro eu tinha 6. E como garantir a qualidade estando assim, onipresente, né? Hoje como garantir a hoje qualidade? é mais fácil. O cara tira uma foto, filma e Filma. você vai e fala... Eu não trabalho com foto, eu só trabalho com vídeo. Me manda vídeo. Manda foto, não. Nem perca tempo me mandando foto. Aqueles áudios de 5 minutos. Não, áudio também eu não gosto. Gente, não mandem áudio longo. Então, Vou fazer era vídeo, autoexplicativo e tal. Então, assim, eu botei um encarregado lá em Cruzeiro do Sul, bom, tecnicamente, né? Era uma obra complexa lá, né? E os interiores, eu remanejava as pessoas, entendeu? Eu jogava aqui, colocava ali. Eu colocava o cara, sair de Rio Branco hoje, eu mandava o cara lá para Senador Guiomar, Tarauacá. Então, todo esse processo, eu remanejava pessoas. Eu tinha uma equipe de pintura que é maravilhosa. Eu consegui contratar 10 pintores. Tops, top, padrão. Que eu formei lá, dando treinamento de madrugada. Eu ia dar treinamento, eu ia ensinar a espatular uma parede. Não tenho vergonha de fazer isso. Era o meu contrato. Sim. Eu não tinha quem... Espatular para fazer É porque... marmorato? Não. Lá não trabalho. Tem a do marmorato, tu vai contar agora. A do marmorato tem que contar. Cada uma, gente. Então, assim, aí você tem que ter pessoas para te auxiliar. Como é que você vai gerir, por exemplo, só de pagamento? Teve uma época lá que eu estava com 480 funcionários. Como é que eu ia fazer 480 pagamentos? E você não pode atrasar um dia. Sim. Se você atrasar um pagamento de funcionário trabalhando para uma empresa dessa... É problema na obra. É muito problema, entendeu? Então, assim... Era difícil. Então, eu tinha que ter gente. Difícil, por isso que o nome do podcast é esse. Aí, hoje, por exemplo, eu fazendo obras residenciais de alto padrão, aí eu já não tenho mais ninguém. Aí é só eu. Porque eu aprendi... Quando você diz obras residenciais de alto padrão, o seu nicho hoje, você é contratado ou você compra um terreno, edifica e empreende e vende? Isso, exatamente isso. Okay. Eu compro o terreno, edifico e vendo. Em condomínios ou não? Em condomínios. Eu estou entregando uma agora no Bosque, já está em processo de financiamento já pela Caixa, vou fazer o pagamento. E a gente já está iniciando uma no Alphaville. Geralmente, vende teu peixe aí, meu amigo. Você pode falar nome dos teus parceiros, nome de quem tá contigo, nome de quem trabalha junto contigo. Olha, tu pode falar, pode ficar à vontade, pode fazer merchan. Eu tenho até paga, depois você fala. Tipo assim, a casa que você, no caso de uma casa, eu quero construir uma casa, eu te procuro ou no caso você faz do seu jeito e depois você coloca à venda? Hoje eu faço assim, eu construo e vendo.
sem um, tipo assim, não... Eu não tenho um terceiro no processo. Eu tenho um produto que Você faz do jeito que você quer? Exatamente, porque Eu entendo eu perfeitamente. eu prefiro trabalhar, graças a Deus, com muito trabalho, eu cheguei a esse patamar. De falar, não, eu prefiro trabalhar para mim mesmo, eu ganho muito menos. Por exemplo, se eu continuasse trabalhando para o Grupo Energisa, por exemplo, só o ano passado eu teria faturado 10 vezes mais do que eu faturei. 10 vezes. É muito dinheiro. Eu deixei esse faturamento para lá e falei, não, eu quero empreender num negócio meu. E quando você entra num negócio, você tem que aprender a lidar com esse negócio. Sim. E eu estou aprendendo ainda. O ano que vem, aí sim, eu vou montar uma equipe de escritório e vou prosperar. E como funciona a parte de projeto? Por exemplo, eu vou trazer a pergunta da tua fase empresarial, né? Quando você executava obras para empresas, CNPJs, e trazer para a tua realidade hoje. Tu trabalhava com a parte de execução. Tu falou assim, Dani, nem sempre dá para fazer projeto. Mas as empresas já vinham, por exemplo, com arquitetônico, com os complementares, com memorial, e te dava ali aquela base para você executar. Logicamente que na obra tem as adequações, as adaptações, mas assim, você já vinha com essa base ou era se vira nos 30? Depende do cliente. Por exemplo, o Grupo Energisa não tinha projeto. Era eu que fazia. Nós fazemos. Inclusive, nós fizemos do auditório, que foi elogiado pelo presidente. Sim. Deles. Foi um projeto nosso. E ficou bonito. Eu tiro o chapéu para nós. Eu e minha equipe que trabalhamos lá. E a gente jamais imaginou... Porque é o seguinte, para vocês terem uma ideia, o projeto era para ser entregue em dezembro. E de uma hora para outra, o diretor do serviço técnico lá, da parte de engenharia, falou, Bruno, tem a possibilidade de a gente fazer em março? Oi? Em março? Eu falei assim, em março? É dezembro. 9 meses antes. 9 meses antes? Não tem como. Ele falou assim, não, Bruno, a gente está precisando de mais recursos e tal. Existe uma série de politicagem no meio de uma empresa dessa. Se a gente trouxer o presidente aqui, fizer o nosso evento aqui, a gente vai conseguir puxar mais recursos para a nossa região e isso vai ser bom para nós. Aí eu falei assim, dá, mas você vai ter que me liberar dinheiro. Ele falou, quanto? Eu falei, o valor. Ele falou, milhão. Eu falei assim, tá na conta? Ele falou assim, amanhã tá na conta. Como diz um amigo meu, engenheiro, ele falou assim, dá para fazer tudo, depende de quanto você está disposto a pagar. Só que eu já tinha, a gente já tinha... É bem isso mesmo. Tudo é possível. A gente já tinha o orçamento da obra, entendeu? Já estava tudo aprovado. A obra já estava aprovada. A gente já tinha, inclusive, feito a demolição já do antigo auditório e falou, não, vamos parar essa obra, vamos se preocupar com o interior, porque o interior estava muito ruim. A gente precisava entregar agências e isso era um serviço interno, era para eles. Então, a prioridade não era eles, a prioridade era a população que estava sendo mal atendida nos locais que estavam sucateados. Uhum. Então, sim, nós focamos no interior. Mas de uma hora para outra, ele me chama numa reunião e fala assim, a obra que era para entregar em dezembro, ele quer em março. Eu falei, cara, é muito complicado. Ele falou assim, mas dá para fazer? E dá. E nós fizemos, graças a Deus, ficou muito bonito. Ficou um auditório muito bacana. Essa superação é que é foda, né? A gente se superar. De trabalho. E não, imagino. E coragem, tá? Eu tava vendo a tua foto pulando de paraquedas e a gente tava até falando, cara, tem que ter muita coragem, porra. Tem que ter muita coragem. O Túlio, quando veio aqui, ele falou justamente isso. Você tem que ter coragem. Quando você não tem coragem... e culhão. Culhão. Porque a coragem até alguns têm, de dar o primeiro passo. Mas terminar o que começou, esse é difícil. Aí é o culhão. Aí é o culhão. Aí o cara tem que mostrar que é homem, ou a mulher tem que mostrar que é mulher. Como dizia minha avó, coragem não é fome não, que dá em todo mundo. Você tá entendendo? O Leone perguntou aqui, o que a gente estava falando com essa questão, com relação a... O Eduardo Augusto, eu sou fã do Bruno. Com relação à questão do projeto e execução. E ele perguntou... Desculpa. Esse Eduardo Augusto aí, ó, é um dos caras referência no país em termos de financiamento da Caixa.
O cara... Já queremos trazer alguém para falar ele, sobre isso. Ele não é daqui. Ele vai ter que vir, não precisa Meu ser amigo, daqui. E o avião? Ei, o avião tá pode? Tem voo para fora. cá, internacional. Mas assim, até. é um cara muito bom no que faz. Ele tem um marketing muito bacana. Eu acho que daqui uns dias devo ir Bruno, lá. faz a ponte. Ele vem. Ele tem coisa para resolver aqui, não tem não? Ele tá assistindo aí, tá assistindo. Ei, já desenrola esse negócio. Mas vem aí, é uma pergunta aí. O Leone perguntou com relação à questão. O Leone, ele é um dos entusiastas do BIM, assim como eu também. E ele é um dos caras assim que Top, ele top, é top. da parte de arquitetura. E ele é. Cara, ele é fora de série. Ai, ó, bora. Pronto, aí, ó. Vem. E ele perguntou se o teu contato com relação ao BIM, que tipo assim, quando a gente fala a questão de previsibilidade, de ter um projeto mais correto, mais certo, como é que tá o teu contato com relação ao BIM, a tua empresa? A gente começou a usar ele agora. Eu já conheço o BIM há 8 anos. Há 8 anos eu já conheço o BIM, desde a época que eu trabalhei para o Bradesco. Aquele contato inicial, né? Quando eu fui no escritório da Métodos, que é uma empresa gestora de obras do Bradesco, eu conheci o BIM. Eu achei aquilo... Os projetos tudo compatibilizado, Gente, o negócio ali é surreal, né? Eu achei aquilo ali coisa de outro mundo. É surreal. Eu te juro que eu passei 2 horas lá no escritório, né, vendo o pessoal trabalhando e tal, e minha ficha não caiu. E tu no CAD? Isso doeu. Não queria ofender, mas, porra, não dá. Mas não assim, tem. é muito bom. Agora, por exemplo, eu contratei um arquiteto, inclusive ele mudou para cá agora, porque e uma das minhas exigências foi essa, já do projeto da nossa próxima casa, nosso próximo empreendimento, com projetos compatibilizados usando plataforma BIM. E não é nada de coisa de outro mundo, gente, é coisa muito simples. O problema eu não sei o porquê, mas a gente tem que aprender a investir em tecnologia. Sim. Isso não é mais... Mas é porque ainda é caro. Caro. Não é caro na Não cultura. Não, vamos lá, na cultura. Você vê no Sul, aquilo que a gente estava falando de cultura, no Sul, os projetos são compatibilizados há muito tempo. Para você ter uma ideia, quando eu estava fazendo obra em Curitiba, Londrina, Curitiba. já se pedia projeto em BIM. Não era obrigatório, mas eu acho que passou mais uns 4 ou 5 anos, quando eu fiz um projeto para o Bradesco, na época, eles já me pediram com BIM. Aí eu já tive problema, porque eu não sabia fazer. Contratei um profissional em São Paulo que fez para mim e graças a Deus passou, não deu problema não. Até o Leone é um dos entusiastas, tem que vir aqui também, tomar uma cervejinha com a gente Leone, aqui. tu é o arquiteto Você tem que vir, BIM. meu amigo. Nosso presidente, pô. Nosso presidente. Tem que vir aqui tomar uma com a gente aqui também. Acho que o Leone não bebe, né? Mas tudo bem, mas tem que vir tomar um suco de laranja Mas com aqui, a ó, gente suco também. de laranja aí, ó. E eu vejo assim que essa questão do BIM é mais cultural. Eu falo por mim. Hoje, eu entregar um projeto em BIM ou sem BIM é o mesmo valor. Não tem Porque diferença. não O tem software é o diferença. mesmo, eu vou ter que... Eu comprei o software, no Então, caso. eu já comprei, eu vou utilizar o software. E o Leone, bora, rapaz. Leone não tem tempo ruim, não. Leone, já vou Tem tempo agendar. ruim, não. Quando se compatibiliza, isso eu estava fazendo faculdade. Um dos nossos colegas de faculdade fez a monografia dele em cima disso. Eu acho Legal. que foi a Andresa e o Alessandro, se eu não me engano, que fizeram. Alessandro Macedo? Isso. Bacana. Eles fizeram a monografia deles em cima disso. Compatibilização de projeto, que é basicamente BIM. Sim, E as compatibilização. As interferências. Gente, você não tem noção de quanto quem está no canteiro de obra sente isso. Quebrar uma viga, mudar um pilar. Essas alterações simples de interferências que um projeto tem em cima do outro, dependendo do grau que ele ataque lá na hora da obra, pode ter um impacto brutal. Você pode parar uma obra por causa disso. Sim. Eu tive problema na UTI que nós fizemos, compatibilização de projeto. Eu vi que tu falou lá, demolição de um pilar, não lembro. Alguma coisa assim na entrevista, na pré-entrevista. Porque a UTI, ela tinha pilares, né? E a empresa que pegou a obra para fazer, que ia fazer, falou que não dava para tirar os pilares e tal. E eu
Não concordei. Tirou. Eu tirei. Eu falei, não, gente, tira isso aí tudinho. Tu é muito atrevido. Não é questão de Tô atrevimento. brincando. É Tá lá, não tá em pé? é questão de conhecimento. Sim. Segurança, porra. Eu sou técnico, eu sei. Eu fiz reforço estrutural. Eu já fiz reparação estrutural. Então, eu tenho ideia de como uma estrutura se comporta. Eu falei, não, a gente resolve aqui. Pá, pá, pá. O Guilherme, nessa época, estava gerindo essa obra também. Que ele me levou para lá. Ele falou, Bruno, eu não vou fazer ele é um essa... bom calculista também. Foi ele que É um bom calculou calculista. comigo. Só que ele não achava a solução, não. Eu falava, não, Guilherme, para aí. Que nem tudo tá no cálculo, porra. Pois é, mas... Nem tudo. O software, ele só executa o que a gente coloca lá. Se a gente não tem a ideia, Sim. ele não faz. O Guilherme estava calculando, não passava. Ele falou, Bruno, não tem como a gente tirar esses pilares. Eu falei, tem. Não tem como. Eu falei, vamos fazer assim, 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 assado. Ele olhou pra minha cara e falou assim, talvez funcione. Vou botar para rodar. Aí botou para rodar, passou. E ele é um excelente calculista estrutural, muito bom. Ele calcula, realmente ele se debruça, ele estuda ali. Mas sabe o que é isso aí? Às vezes a gente tá tão preso num problema. Eu quero resolver isso aqui. Tu tá preso naquele problema. Aquilo ali vira um buraco de minhoca. Exatamente. Cara, tu perde o teu tempo ali um dia inteiro, preso naquele negócio ali. Daqui a pouco tu perdeu a paciência. Tu foi no banheiro, quando tu voltou, tu olha e fala assim, oxe, por que eu não pensei nisso aqui antes? Ou vem alguém, vê tu puto, fala assim, alguém do nada, uma amiga tua, um amigo teu do serviço ali, como já aconteceu comigo, fala, Dani, o que foi? Não, isso aqui e tal, não sei o que. Eu falei, porra, Dani, bota essa porta pra cá, faz isso aqui assim, assim, assim. Acabou, eu falei, miserável, acertou. É isso, porra. Às vezes a gente tá tão bitolado ali, ligado no problema, que a gente não consegue enxergar a solução. Exatamente. Eu costumo dizer na minha obra que a obra é soberana. Ela é a prioridade de tudo. Com certeza. Então, assim, não importa de onde vem a solução. Se for melhor. A obra merece o melhor. E tem solução pra tudo, porra. Tem. Pra tudo. Essa é a questão. Normalmente, tinha obras nossas que a gente às vezes fazia, principalmente da Pague Menos. Tinha situações adversas, reformas assim, que eram... A gente pegava, por exemplo, quando pegamos lá em Manaus, uma rede de loja que fechou lá, que a gente reformou logo na Lapada, 14 lojas. Toma ali, de uma vez só. Então, assim, a gente pegava prédio que só Jesus Cristo na causa daqueles prédios. Aí eu falava assim, bicho... Ele tava de pé na fé. Como a gente vai entregar um prédio desse pronto em 30 dias? Não tem como. Aí eu falava, gente, vamos discutir uma ideia aqui. Eu converso muito com meus funcionários, eu acho isso muito sadio. A comunicação. Comunicação. E às vezes eu falo, gente, vamos ver um jeito aqui, o que vocês me dão de ideia? Por exemplo, tem local que você não tem como armazenar material. Sim. Você pega o centro de Manaus, de Djalma Batista com João Valério, que eu fiz uma loja lá. Cara, não tem onde você parar um carro. Tu imagina estocar material. Então, assim, são situações que você, no decorrer do tempo... Fora que aquela questão que você falou, a gente tinha conversado a respeito de códigos de postura, de fiscalizações em alguns estados e alguns municípios que realmente fiscalizam e multam, e enfim. Eu tive muito problema quando trabalhava para Pague Menos, porque a gente era muito alvo de perseguição. Porque normalmente a farmácia ela tinha um bom preço. Ela entrava em algumas cidades e ela tinha um preço muito agressivo. Quebrava muita gente. Então, imagina o cara que tem influência na cidade, botava fiscalização dia e noite e dia com a cima da gente. Então, eu aprendi legislação de muitas cidades, cara. meu amigo, quando eu fiz obra... Por exemplo, Ariquemes mesmo. Ariquemes eu tive um problema enorme lá. Saiu quase a decisão de ser demolida a loja. Caramba. A loja quase pronta. Já pensou? Eu já pensei. Eu pensei muito nisso, você tem noção. Não sabe nem quanto eu pensei. Então, enquanto assim, sofri. Então, muito complicado. Então, você tem que ter muito jogo de cintura. Isso é muito importante. O poder público, você tem que saber chegar no poder público. O poder público ele é muito sensível. O poder público são ele pessoas. É vaidoso. É um menino mimado. Exatamente. E você tem que saber... Ele é o filho mais novo. Você tem que saber lidar com essas situações. Isso não é humilhação, não é nada disso. É questão de você saber se portar. Sim. É importante você ter humildade.
Quando você chegar num órgão público, como eu chegava, por exemplo, lá em São Paulo. Cara, teve dia de eu sentar naquela Secretaria de Obras e passar 14 horas lá dentro. Eu cheguei 5 horas da manhã para me ser atendido 9 horas da noite. E nosso projeto tinha que sair, pô. Eu tinha que inaugurar a loja. Eu tenho 15 dias, eu vou dar meu jeito. A gente tinha que inaugurar a loja. Então, a documentação dependia disso. A loja não podia abrir. Isso aí é toda uma rede, né? Você tem que estar conectado com o contador, você tem que estar conectado com o advogado, você tem que estar conectado com uma rede de profissionais, com o administrador daquela empresa, com o pessoal de compras, enfim. É uma conexão, eu acho que isso é interessante a gente falar também, dessa conexão de profissionais para que tudo isso aconteça. Porque não é fácil. Ah, beleza, sou foda, construí nos 23, nos 26 estados, no Distrito Federal. Construí no Brasil inteiro. Beleza, sou foda. Mas não sou foda sozinho. Eu sou foda reconhecendo toda uma rede de profissionais que fazem a sua parte e que estão envolvidos com muita competência naquilo ali. Exatamente. Você tem que entender que você é no processo. Talvez você seja até a pessoa mais importante, mas sem as pessoas, sem as bases, sem as pessoas certas, você não faz nada. Não adianta. Eu vejo que a engenharia falta muita formação de líderes. Isso é liderança. Você saber conversar, você saber convencer também faz parte da liderança. Você tem que ouvir, né? Convencer, eu digo, não é só convencer do seu ponto de vista, mas às vezes se convencer que, às vezes a opinião do cara, a obra é soberana, às vezes a opinião do cara é melhor. Exatamente. Se convença eu direto acontece isso na minha obra. Às vezes eu estou conversando, tenho muita liberdade com meus funcionários, eu acho. São profissionais e eu acho que a gente deve respeitar o funcionário como profissional. Com certeza. Sempre. Com respeito. Sempre, com certeza. Não importa o grau de intelecto do cara, isso não se coloca na mesa. Educação vem antes. É aquilo que você falou, o cara tá ali para limpar, se a tua obra tem um conceito de obra limpa, é porque aquele cara é importante, acabou. Exatamente. Simples assim. Exatamente. Então, assim, por exemplo, a Claro tinha um gestor de projeto. Esse gestor de projeto ele estava disponível 24 horas. As reformas normalmente eram 15 dias, 30 dias, 22 dias, porque é um prejuízo muito grande para a loja manter ela fechada, porque ela fecha. Ela deixa de vender. Não pode deixar de vender. É o que paga a porra toda. É o que paga as contas. Então, na hora que você para e fecha a loja, existe uma equipe disposta a resolver qualquer tipo de problema. É como eu estou te falando. Nós começamos a demolir a loja, era 11 horas da noite. Na verdade, foi meia-noite. Quando foi 3 horas da manhã, nós verificamos que havia problema. Estou falando lá de São Luís. 4 horas da manhã, o problema foi resolvido. Vai reformar tudo. E pronto. Só o prazo não muda. Sim. Pronto. Quer dizer, era 3 horas da manhã na hora que nós chegamos no problema. Então, 3 horas da manhã nós fizemos as ligações para o gestor de projeto. Falou, isso aí não é problema de projeto, é mais uma questão administrativa de poder, vou ligar para quem resolve. Ligou, na mesma hora resolveu. E pronto, foi batido o martelo. Veio a decisão lá de cima e acabou a conversa. Então, assim, e no decorrer da obra acontece problema. Por exemplo, o cabeamento dessa loja, por exemplo, estava errado. No projeto mostrava que um cabeamento de 35 milímetros. E lá estava 25 milímetros. Tava fora do que estava no projeto. E aí, você fala pro cara, tá errado. O que está aqui não é o que está executado. Aí ela fala assim, o mínimo é esse. Então troca. E faz parte da questão da liderança, de tomar a decisão, de ver que está errado, tomar a decisão. Na verdade, é reconhecer. Em Belém do Pará, na verdade não é Belém, a Nanindeua, que é uma cidade satélite de Belém, teve uma situação lá engraçada do Marmorato lá. Eu tô esperando essa daí faz hora, olha. Essa era do Fora da Obra, do Marmorato. Era calo no pé? Gente, posso... Eu vou ter que dar uma pausazinha aqui, né? Pelo amor de Deus, tá aqui, ó. Sucesso sempre, mozão, na escuta. Meu marido, né? Nosso Renilson. Nosso fã. Rapaz, Renilson ainda vai vir aqui dar um show de rondon pra nós aqui, ó.
Show de história regional. Edilson é o cara. Ele... Não é porque é meu marido não, mas admiro demais. De verdade. Um historiador absoluto. A história de Rondônia Maravilhoso. É bonito. É espetacular. Você viu o filme que agora da Disney? Não, Assim passa em Porto Velho. não sei. É com o Dwayne Jackson da Disney. Porra, como é que é o nome? Gente, ajuda aí quem tá assistindo aí. Eu não lembro, não. Eu Mas não sei. é o novo filme da Disney. Ju, ajuda nós, É o novo Ju. filme da Disney. Eu vou pesquisar aqui. Eu vou Não, botar a no Google Ju, aqui. a Ju tá pesquisando. Ah, já tá. Porra, a Ju mandando tá ali. demais, cara. Mas A é Ju com tá ligado? O The Rock. Sei. The Rock, com o The Rock. E se bem que de Porto Velho, a única coisa que fala é compra uma passagem pra Porto Velho. Ah, mas o filme é gravado em Miami. Mas é da época da época da construção da Estrada de Ferro. Eu participei A história é bonita, a história eu é passei, fiz parte da gravação da Bad Maria, na época que eu era bombeiro. Eu trabalhei lá Legal. nas gravações. É legal, cara. Eu confesso, não conhecia tão bem a história, mas no decorrer do processo a gente começa a entender melhor, né? Aham. E realmente é uma coisa muito louca pro nosso país, entendeu? Foi um movimento faraônico para construir isso. Faraônico, você falou a palavra certa. Porque foi a obra considerada uma das obras mais letais do mundo até hoje, tá? Doença. Sim. Doenças era absurdo. O nome do filme é Jungle Cruise. Não sei qual é o nome em português, mas enfim. Pô, cadê o teu inglês top Não, aí? é que quando a gente traduz nome de filme, Jungle Cruise é tipo cruzeiro na selva, mas eu não sei se é, porque às vezes eles alteram, né? Eles pegam o nome em português e eles mudam completamente. Mas falando da história do Marmorato, Volte. a loja ia ser, na verdade, não ia ser inaugurada, né? Os móveis tinham que ser montados no próximo dia. Então, é um cronograma muito apertado. Uhum. A empresa que pegou a obra lá não conseguiu concluir, né? E era missão impossível. Só pra me situar, é da Claro? Era da Claro. Ok. E aí me ligaram, falaram... Dessa aqui? Não, essa foi aqui. Tá. Essa foi minha primeira loja. Essa daí já foi minha quinta loja. Eita, hoje. Gente, ele é apaixonado pela... Vai. Não, a Claro, ela tem uma relação pessoal comigo, em termos de pessoas. Bacana, muito bacana. boa mesmo, porque foi uma empresa que eu aprendi muitos processos lá dentro. É uma empresa muito séria, muito correta no que faz. E são muito exigentes. O setor de cobrança deles também é ótimo. Ela só parte do setor de cobrança da energia da Claro. É que eu descobri que eu sou escrava ainda, como é que é? Você é refém. Eu sou escrava, gente, na parte do... E aí tem horas que a gente acaba fazendo loucura, né? Faltou uma lata de marmorato. Isso era umas 2 horas da manhã. O meu pintor foi embora. E eu falei assim, não tem jeito, não vou botar outro pra fazer não, eu mesmo vou fazer. Aí eu fui na loja de madrugada, pulei o muro da loja e roubei o marmorato. Não. Fiz. Mas, gente... Fiz. Aí eu deixei um recadinho lá. Tá aí Que loja mais sem vergonha? Deu pra entrar assim facinho. Não dá endereço não, senão a pessoa vai roubar. Não, eu posso dizer, porque hoje eu compro muito com eles, né? O que é o desespero do ser humano? Mas eu não tinha opção. Sim, sim. Eu tinha que entregar minha obra. Eu fui lá para resolver o problema, não para criar problema. Então eu tinha que resolver de qualquer forma. E resolvi. A um custo elevado, mas resolvi. Eu acho que eu passei uns 2 anos na cadeia? Não. Eu deixei um recadinho, o dinheiro, tudo separadinho. Inclusive, se eu não me engano, a lata custava R$160 na época. Eu deixei quase R$500. Deixei lá tudo bonitinho. Já pagou a fiança. Aí no outro dia o gerente me ligou. Ele me ligou. Eu deixei meu telefone, meu RG, meu CPF. Deixei tudo. Inclusive, Furto de uso. Inclusive, a foto, eu falei pra ele que se ele quisesse a foto, eu mandaria pra ele, eu pegando uma lata de marmorato. Eu gravei essa saída, eu não tenho mais essa filmagem que eu acabei perdendo. Meu Deus do céu. Falei, ele me ligou no outro dia de manhã e falou, Bruno, isso é verdade mesmo? É tipo a gente fazendo TCC na faculdade.
Aí ele me Ah, ligou. essa aí é inédita pra mim, eu nunca vi não. Aí Essa daí foi demais. Aí eu realmente, graças a Deus, o gerente era muito gente boa, me ligou no outro dia, falou, você pode vir pegar o resto do dinheiro, não teve problema. Se você tivesse me ligado, eu tinha vindo abrir a loja pra você. Precisa tu roubar não, Eu falei miséria. assim, eu não corri nenhum risco. Só devolve a lata. Mas aí, graças a Deus, entregamos a obra no prazo, né? Ela foi inaugurada no dia certo. Ninguém, inclusive o diretor da região, eu não sei o nome, qual era o cargo dele, eu sei que era diretor regional. Veio para a inauguração e não acreditou que a loja iria inaugurar. Porque as fotos que ele recebeu 10 dias antes era simplesmente... Tava do zero, praticamente. praticamente no zero a obra, A entendeu? questão de acabamento, né? Tava muito cru, muito cru. Faltando Certo. 10 dias. Eu cheguei lá faltando 9 para inaugurar. Então, assim, foram 9 dias de loucura. Porque você... Sabe, é bem complicado. Era no shopping ou não? Era no shopping. No shopping. Não, e shopping é de madrugada, né? Shopping é mas- depois que fecha. Só que tem serviços que você consegue fazer durante o dia, desde que eles não tenham barulho e cheiro. E resíduos, de Não, maneira não, geral, não, né? Isso aí... Mas assim, basicamente você não pode circular, né? Sim. Tem Mas se todas tiver as estoque lá particularidades. dentro, etc, já tiver lacrado, tiver fechado a porta, pode, né? Mas é complicado. Você fazer obra sem Mas barulho... pô, é isso que eu ia falar agora. Mas, Como por é que exemplo, dá pra ser barulho, pô? dá Só pra, pintar. Não, dá pra enfim. você pintar. Dá pra você passar fiação elétrica. Sim, Dá pra você cortar. Dá pra trabalhar forro. Dá pra trabalhar fogo. Tem muito serviço que dá pra Dá fazer. pra trabalhar piso. Dá. Dá? Você só deixa o recorte pra depois. Sim. Foi o jeito que Dá eu fui pra dando jeito. adiantar o Fui serviço. adiantando, fui dando um jeito. E graças a Deus inaugurou. Ficou algumas pendências para serem feitas. Nós, 2 dias depois, eliminamos. Graças a Deus, com 2 dias, nós tivemos o aceite final da obra, porque existe 2 aceites. O aceite inicial, Provisório. Eles chamam de provisório, É o exatamente. provisório E e o o definitivo. definitivo. É que nem Isso. licitação. Tá aqui. É que nem licitação. Provisório e definitivo. Eu já- Um recebimento, tipo um Exatamente. recebimento. Assim. Então, 2 dias depois, graças a Deus, já estava finalizado. Mas foi a única obra que eu entreguei com pendência. De todas as obras que eu fiz dela, foi a única. Mas realmente era uma situação muito complicada. Pô, 9 dias. É foda. Não, Foda não, foda é coisa boa, né, meu filho? Foda é Isso bom, aí. foda é bom. Isso aí foi Mozão muito tá mesmo. grávida lá em casa com a gente. foi muito trabalho. Deu muito trabalho. Tava bêbado. Deu muito trabalho, porque eu não conhecia Belém. Eu não conhecia. Cara, Belém é coisa de louco. Belém, em Manaus. Só quem não conhece. Manaus, se você perdeu uma rua, uma entrada, meu amigo, tu vai andar, Tá até andar, hoje, né? andar, uma vida inteira pra tu conseguir pegar uma outra rua pra tu voltar, pra tu chegar no teu destino. Manaus eu conheço bem, fiz muita loja lá da Pagamentos, então era muito fácil pra mim. Quando eu fiz as obras da Claro, realmente foi até muito simples, graças a Deus. Mas Belém eu não conhecia nada. Ninguém. Belém é gigantesco. E Belém é gigante. É grande. grande. Eita. Belém é maior do que Manaus. Manaus, meu ciúme. A Nira tá ligada. Nira, já nós vamos aí tomar uma cerveja, viu? Deixa eu perguntar, e nesses 13 anos, 14 anos? Quantos anos? De profissão? Tipo, nessa vida louca. Ele achou que tava Qual perguntando a foi- idade dele. Ele falou assim, caralho, agora lascou tudo. Qual foi assim, a história mais estranha, esquisita, louca que aconteceu contigo? Essa já foi estranha pra caralho. essa do Já- Marmota. Morato aí, Não. isso A mais estranha pra mim foi meu primeiro contrato da CIA. Minha primeira experiência como profissional de fato. Teve o baile de formatura, né? Isso aconteceu no sábado. Domingo de manhã, um cara bate na minha porta. Bate. E eu acordei, né? Acho que era 9, 10 horas da manhã. A ressaca desgraça. No domingo? Depois da formatura? Isso, depois da formatura. Ressaca desgraça. Tu não Meu bebe, amigo. Eu não né? bebo. Ô, gente, Ah, se claro, fosse claro, eu... claro. Bebia, não Ei, bebia? se fosse eu, Hã? tinha perdido o Bebia, contrato. Cleber, não bebia? Não, nunca Ei, bebi. Flávio, se fosse eu, tinha perdido o contrato. Não vou acordar nem amanhã, depois do podcast. Aí meu o cara lá, Será né? que é esse o nosso mal? O gestor da obra da CIA na época foi bater na minha porta. E aí pediu, porque eu falei assim, olha, não tem nem condição de conversar. Não tem problema. Você poderia, meio-dia, ir lá na casa que eu aluguei para me morar, porque eu tô lá. Não sabia quem era, né?
Aí eu cheguei lá, ele falou, não, eu tô querendo te contratar pra tu coordenar lá a obra, fiscalizar a obra pra mim. Aí eu falei assim, obra? Como é que obra? Ele falou, não, é uma obra lá no shopping. Eu falei, beleza, qual é a obra? Eu pensei que era, sei lá, uma sorveteria, um quiosquezinho. Um chopp, porque é só a máquina. Entendeu? Coisinha pouca, gente. Eu era recém-formado. Experiência profissional nenhuma em termos de competência técnica executada ainda. Eu falei pra ele, nem meu CREA eu peguei. Ele falou assim, não tem problema. Você vai pegar daqui 2 semanas. Eu falei assim, pô, o cara tá bem informado. Escuta, essa história é capciosa. Porque a estranheza não para por aí. Quando terminou a conversa, ele falou assim, a obra é da CIA, tá? Eu falei, cara, não tem condição de fazer uma obra dessa. Ele falou assim, qual o salário que você quer? Pra você tocar a obra. Eu pensei alto, falei, joguei lá pra cima. R$1.000. Lógico. Não. R$1.000. É que quem sai de estagiário, né? Vou pagar a parcela do FIES. Eu te juro por tudo que é mais eu não tinha um centavo no bolso, porque pra me formar eu gastei tudo que eu tinha. Ele vendeu o carro, pô. Então, assim, eu tinha. Como eu fiz muita matéria em pouco tempo, a minha mensalidade foi lá pra cima. Eu tava pagando quase R$4.000 de mensalidade. Naquela época era muito dinheiro. Porra. Porque meu filho hoje é dinheiro, imagina. Porque cada matéria tinha um adicional de 30%. Quando você passava de um tanto, você pagava o dobro da matéria. É muito louco, aqueles cálculos e tal. Quando você vai aproveitar uma matéria na faculdade, tu olha e fala assim, então... Mas existia uma tabela que nem os alunos tinham acesso, que eram situações especiais, que foi o meu caso. Tinha matéria, por exemplo, que ela custava R$1.500, mas eu paguei R$4.500. Né? É isso mesmo. Entendeu? Mas, graças a Deus, eu me formei. Aí eu falei assim, cara, eu pensei alto, eu falei assim, 4.000. E falei, bati firme. 4.000... Tu já me acordou, porra? Era um bom salário, né? Ele falou, não, fazer o seguinte, eu te pago 8. Égua. Tá, porra. Eu te juro. Aí eu falei pra ele, não, vocês não estão entendendo, não. Calma, a conversa não terminou. Ei, aí eu falei assim, você tá de palhaçada com a minha cara, rapaz? Eu fiquei puto, porra. Tá certo. Falei, pô, você tá de brincadeira comigo? Você me tirou da minha casa pra me tirar onda com a minha cara, pô? Ele falou assim, amigo, eu não sou homem de ficar perdendo tempo com qualquer pessoa, não. Você não tem ideia com quem você tá falando. Faz o seguinte, por 8.000 você vai trabalhar pra mim ou não vai? Eu falei, eu vou. Ele falou, tá bom. Ele pegou o telefone, ligou na minha frente. Pode depositar. Ele falou assim, pode ir lá no banco olhar o seu dinheiro. Eu falei, como é que o cara tem a minha conta bancária? Naquela época as coisas eram mais difíceis, gente. Não era que nem hoje. Hoje é muito fácil transitar dinheiro. Pesquisa aí, Ju. Quem são os donos da CIA? E aí, eu te juro, você sabe aonde era esse local? Ali, inclusive, depois de alguns anos, eu morei nessa rua. Rua Capitão Nadel de Aguiar, que foi a mesma rua que eu fui encontrar ele. Tinha uma agência do Banco do Brasil próximo. Eu saí de lá correndo. Eu nem lembrava que tinha carro na minha frente. Eu fui correndo pro banco para olhar meu extrato. E tava lá o dinheiro. Já tinha sido depositado. Ele depositou antes, só que ele tinha um sistema de pagamento que você bloqueia o dinheiro e você desbloqueia ele. Eu não sabia que existia esse tipo de pagamento, mas existe. Até hoje existe. Você coloca ele em crédito. É tipo uma ordem de pagamento. Exatamente. O dinheiro tá lá. Mas você só vai usar quando o banco liberar. Girar a chave e falar assim, opa. De liberação. É isso mesmo. Liberou. Pronto. Aí eu voltei pra lá. Eu falei, eu me inteirei das coisas, né? Você começa amanhã. Eu falei, tá bom. E acabou por eco. Tu não vai falar pra gente, não, do final do filme? A CIA tá pronta, ué. Não, mas eu quero saber. Mas tem muita história. Não, mas a CIA foi uma novela, sabe por quê? Tinha muito lojista que estava querendo inaugurar as suas lojas junto com o shopping. Porque, na verdade, teve um embargo muito grande. Uma briga muito grande. Eu lembro. Porque tinha 2 shoppings. Mas o outro shopping já estava fadado ao fracasso. Isso era fato. Eu nunca entendi aquilo ali, mas enfim. Era fadado ao fracasso. Ele teve uma boa oportunidade de sair por cima. Eu acho que faltou, sei lá, um pouco de visão. Não estou aqui para julgar. Mas o fato é, o outro tinha bagagem. O outro tinha culhão. Tinha dinheiro, na verdade. Tinha dinheiro. Era da Ancar, né? Meu amigo, o negócio era pesado. A reunião que a gente participou, que as âncoras têm peso maior nos votos. Os lojistas, coitados, pequenos se lascam. É complicado. Sim. Entendeu? E foi decidido
pelas âncoras, que ia inaugurar na data. Foda-se. Foda-se. Se você não terminou sua obra, o problema é seu. A minha loja vai estar pronta. Sabe como é que funciona, Flávio, essa questão dos shoppings? As lojas âncoras geralmente são 3 tipos de loja. As âncoras... Mega e loja. São 3 tipos. São 3 tipos mesmo, né? Na arquitetura, quando a gente vai fazer projetos relacionados a shoppings, enfim... não só o projeto, o tipo de projeto dita o valor dele, mas também o tipo de loja. Porque, assim, tipo uma âncora, você nunca vai fazer um projeto simples, basiquinho, para uma âncora. Não. Nunca. O projeto da C&A tinha mais de 400 pranchas. Mais de 400 pranchas. Só de elétrica tinha mais de 100. Porque a elétrica é o que, por incrível que pareça, a elétrica é o serviço mais caro que tem numa loja desse tamanho. É iluminação, é grupo gerador, quadros especiais, é muito complexo. A parte elétrica de instalação. Depois vem o ar-condicionado, que é muito caro também. Muito caro. A parte de climatização. É uma oportunidade, aí que você está falando. Uma oportunidade para quem é da elétrica, tipo engenharia elétrica, enfim, que trabalha na área, mas de repente nunca teve um start para isso. Né? A gente gosta de sempre deixar alguns starts assim para quem assiste a gente, para quem acompanha. Uma das questões, sempre surgem nas entrevistas algumas palavras-chave, algumas questões, uns nichos, oportunidades de mercado, de negócios. Então, assim, por exemplo, essa questão, projetar para shopping, projetar lojas, né? Nessa época, muita gente ganhou dinheiro com o projeto. Sim. O Alessandro e a Andresa mesmo fizeram muito projeto. Eu fiz muita obra para eles. Que eles não executam obra. Eles fazem projeto e fazem a gestão do projeto. E hoje, como é que tu faz? Por exemplo, nas suas casas de alto padrão, tu constrói. Os projetos, você contrata? Eu contrato. Acho muito mais fácil. Olha o nicho. Contratar. É um nicho bacana? É um nicho excelente. Vamos trazer os arquitetos para essa situação. Como é que você seleciona esses arquitetos? Como é que funciona esse contato? A gente pesquisa perfil. Então, cada profissional tem um perfil de casa que ele gosta de construir um tipo de projeto. Existe uma marca registrada de cada profissional. Qual é a tua? Eu gosto do último que eu contratei agora. O pessoal da MZ4 Arquitetura. Eles têm uma pegada de projeto que me agrada. Então, eu optei por eles. Eles não são daqui, eles são de fora. Uhum. Os daqui não me agradou. Não era o que eu queria fazer. Eu busquei fora. Achei. E outra coisa, qualidade de projeto, plataforma BIM, cara, é um outro nível de projeto. Eu falo isso e não me leve a mal os profissionais. A gente precisa evoluir, gente. MZ4 Arquitetura. É interessante a gente dar uma olhada, ver como é que trabalha. Exatamente. Desse contato. Entendeu? Porque assim, a gente precisa melhorar nosso padrão de projeto. Eu na minha obra que eu executei agora, eu tive muito problema de projeto. Tive muito problema. Compatibilização de projeto. Eu tive dificuldades que me geraram transtornos e prejuízos. Custos. Exatamente. E custo. Porque tudo te gera custo. Quando você está trabalhando na planta, tudo é muito fácil você mudar. Você muda o pilar, você muda uma viga. Às vezes construir um pilar já atrapalha, né? Então, assim, quando ele fez a compatibilização dos pilares, para você ter uma ideia, teve local que não passou. Ele me ligou. Bruno, deu problema nos pilares. A tubulação que a gente quer passar, não dá para passar por causa da altura, não sei o que. Então, assim, ele só consegue ver isso por causa da plataforma BIM, quando ele faz a compatibilização dos projetos. É surreal. Só que isso você só consegue fazer nessa situação. Agora, lá na obra, você vai descobrir quebrando a viga. E você precisa fazer um reforço estrutural, você precisa fazer uma coisa. Isso tem custos absurdos. Custo operacional, custo em relação a materiais, custo em relação a tempo, tudo. Porque eu considero o item mais caro de uma obra é o tal do tempo, prazo. Que o BIM, a ideia dele justamente é essa, é fazer com que esse tempo seja suprimido, ou pelo menos que ele seja previsível, que é o que a gente não tem hoje, geralmente.
o Brasil ainda peca muito em planejamento. Muito. Isso eu estou falando... Projeto e planejamento. Estou falando os dois. Brasil, geral. Não importa o estado. O planejamento do nosso país ainda é muito ruim. Se você pegar a Alemanha, teve um projeto que eu estava vendo um dia desse, um aerotúnel. Os caras tinham um orçamento, eles trabalharam no planejamento durante 5 anos para fazer a obra. 5 anos. Para executar a obra em 2 anos. Quer dizer, eles planejaram 5 anos para executar em 2. Eles acharam um problema que daria no decorrer da obra, teria um problema numa escavação específica, que uma montanha tinha muito calcário. Calcário, ele se desprende muito fácil, então tem muito deslizamento, então tem um tipo de reforço que tem que ser feito. Específico. Fundação específica? Do nada, uma pessoa falou assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos plantar árvores nessa montanha, que ela vai segurar, as raízes vão segurar, vai ter menos percolação de água e isso vai facilitar a nossa obra. Resumo, os caras economizaram 400 milhões de euros só nessa brincadeirinha. Só implantar árvore. O estagiário. Só planejamento. O estagiário ecológico. Os caras fizeram... Algum cara fumado. Né? O estagiário da rave. Você imagina... O estagiário tomador de café do caralho. Mas você tá vendo como alguém viu Sim. uma coisa fora da curva. É, O processo comum era aquele. Vamos fazer escavação, vamos fazer atiramento. E ver o que dá. Vamos fazer isso. Então, assim, tava todo mundo ligado na obra. E tinha coisa que tava por fora, que, assim, parece que o custo para plantar todas as árvores não foi 3 milhões de euros. Porra. Imagina, cara. Então, assim, eles economizaram 400 milhões de euros, gente. É muito dinheiro. Nesse trecho, né? Porque a obra, isso aí para esse trecho estava em orçado, acho que em 1 bilhão de euros. Eles economizaram, porque assim, a escavação é muito cara. E os reforços estruturais feitos nessas estruturas são muito caros também. Sim. Então, assim, os caras fizeram, a obra era para durar 3 anos, eles fizeram em 2, por causa dessa situação. Porque se fosse fazer o reforço e tudo mais, demoraria os 3 anos. E eles executaram em 2. Padrão. Então, assim, por exemplo, agora mesmo, tem gente até que me acompanha muito no Instagram e nas últimas 2 semanas eu não publiquei nada. Aí o cara pensa assim, o que aconteceu? Eu estou trabalhando com planejamento. Eu tô olhando para o meu passado, com meus processos de compras, com meus processos de execução e melhorando os seus processos. Os meus processos para que na próxima casa eu consiga executar ela num prazo que eu considero... Correto. Não é correto. Sabe, dentro dos meus padrões eu considero o mínimo. Uhum. E esse mínimo... É aquele básico, é aquele que a gente fala, que você falou desde o início. Mas, por exemplo, os mesmos construtores que fazem casas do mesmo padrão que o meu, estão entregando uma casa dessa em média de 8 meses, 9 meses, 1 ano. Uhum. Eu quero executar em 5. Eu já executei a minha em 7. Eu já acho 7 muito tempo. Já está muito mais rápido que a grande maioria que constrói. Sim. E o produto tá bom, tá bonito, tá bem executado, graças a Deus. É muito dias trabalho da minha equipe. Esses dias a gente recebeu o Marcos Paulo, da ICF. Conhece? Eu não conheço ele pessoalmente. Eu já vi processos construtivos de ICF. Cara, vou te falar. Uma oportunidade, assim, eu imagino vocês dois conversando. Mas, assim, deve ser uma coisa de louco. O problema é que ainda é um processo novo. Eu vejo com muito bons olhos, até mesmo por causa da nossa região muito quente. Sim. Ele tem um isolamento térmico absurdo. Eu já visitei obras, não aqui. Eu nunca vi uma obra aqui executada com ICF. Mas em São Paulo e, por exemplo, Bauru, nós visitamos uma obra com ICF. Isso já tem 10 anos atrás. Já se fazia lá. Não, hoje hoje outras técnicas, hoje, né? Eu acho que hoje já evoluiu mais já ainda. evolui. Né? O processo de chapisco, retração de argamassa, já se evoluiu bastante. Mas ainda é muito melindroso, por causa da nossa mão de obra. E também é uma questão cultural. Quando você vai vender uma casa, por exemplo, quando você olha, você fala assim, é uma casa. Mas você vai ter que passar para o cliente que é uma casa feita de ICF. E isso gera um desconforto para alguns. O cara fala, minha casa é feita de isopor. Sério? Vamos lançar um desafio aqui?
Vamos na obra da ICF, nós, É Difícil Podcast e Bruno Mourão. Vamos, Bora? eu aceito. Não, eu acho que é legal, Eu porra. aceito o convite. Mas entenda, precisa-se ter mais construção, como tem lá para fora. Lá para fora Sim, já sim. tem cidades que já é muito bem difundido isso. Muito bem. Mas é aquela questão, acho que a gente tem essa produtividade quando as pessoas entendem a pegada do negócio. Acho que é muito isso, né? Exatamente. Tipo, as casas, casa pronta, como é que é? Pré-fabricado? As pré-fabricadas tem um nome. Tem uma empresa aqui. Esqueci o nome agora. É a SBS? Não, é Casa Pronta. Acho que é Casa Casa Pronta. Fácil? Casa Fácil, pronto. Mas a Casa Fácil é de na verdade é alvenaria estrutural, né? É bloco. Não, é bloco estrutural, bloco de Bloco concreto. estrutural, bloco de concreto. É bloco Não, de mas concreto. o Mas bloco mas de eu falo concreto assim, é mais aceitável. mas quando lançou, que o povo saiu do tijolo para ir pro bloco de concreto, imagina como é que tenha sido o choque, porra, entendeu? Foi uma resistência grande. Então, é isso que eu falo. Até hoje. E hoje... Até hoje. Até hoje, tem mas resistência. assim, E mas na época você já nem- tem uma aceitabilidade maior. Nem era normatizado na época. Tipo assim, a norma estava em consulta pública. Eu não sei se Pois é, hoje o ICF ainda se já é aceito pela Caixa Econômica Federal. Eles estão Tá em estudo. Tá em análise. na última fase eles já estão financiando, mas assim, eles estão na última fase para entrar na orçamento, porra. Pra entrar no Sinap. No Sinap. Eu vejo assim que... Está entrando no Sinap. Então assim, eles estavam fazendo Mas hoje a Caixa compra uma casa de ICF. compra. Não. Não, Não, ainda compra. Porque é o seguinte, Não é entendo. financiável ainda. Não é financiável. Não é financiável. Ainda não é financiável. Pelo menos Não, até o desculpa. ponto que eu saiba, não é. Peraí. Deixa Calma. só pelo que eu sei, tá? Tá. É. Não, eu também desconheço. Se a casa estiver pronta... E teve uma a live casa essa tá ok. semana com os meninos. Pelo Casa que eu sei, financiada. tá? Se a casa está feita, se está tudo lá, beleza, você está financiando o imóvel. Agora, você pegar o financiamento para a construção, aí é outros 500. Para a construção, você tem que utilizar os materiais que a Caixa Econômica aprova, que tem no Sinap, etc. Assim, eu vou falar pelo pouco que eu sei, que às vezes tem toda uma questão política, lobby também, que Sim, influencia. sim, com né? certeza. Para que entre no Sinap, para que o Sinap ele influencia diretamente com relação às obras públicas, né? Todo mundo sabe disso, o público só usa o Sinap praticamente, Sinap, Sicredi, etc, mas o Sinap é a base, é a mãe, mas se a casa for para construir, eu acredito que ainda não, ainda está nessa fase, até por questão de norma. Eu vou me retratar aí, porque assim, realmente, foi feita uma live essa semana, tem os meninos da Casa Financiada, eles bombam no Instagram, enfim. Eles trazem muito isso, eles trabalham especificamente com isso, com casas financiadas pela Caixa, enfim. Eles montaram uma startup, Casa Financiada. Legal. Não sei se você já viu, @Casa Financiada. Ah, conheço. Então, eles fizeram uma live com o João, que é o dono da ICF, que é o presidente da ICF. Sei, eu já vi. vídeos dele. E assim, eu peguei a live só um pedacinho, não assisti o restante, mas realmente, assim, eu não sei hoje se a Caixa financia integralmente uma obra de ICF. Mas, porra, é uma questão, assim, a ser levantada. Como o Marcos falou, quando ele trouxe a questão do ICF, ele falou assim, olha, a gente não está querendo aqui trazer uma modalidade exclusiva, melhor do que todas, isso e aquilo, não. Isso aqui é aplicável em algumas ocasiões Concordo. específicas. Então, assim, é uma técnica construtiva a mais. A obra é soberana. É uma técnica construtiva a mais. O teu cliente, ele quer um tempo menor. Ele quer... aquela questão que ele falou assim, tem o custo-benefício, né? De mão de obra, de tempo. Porra, o tempo em relação a uma obra convencional de ICF, eu olhei e falei, caralho... Não tem comparação. Não tem comparação. Não. A quantidade de pessoas que tem ali, resíduos que você gera, Exatamente. tudo aquilo é custo. Eu falei, caralho, que loucura. Então, assim, até pra gente é muito novo isso, né? Pra gente é novo demais. Então, assim, aquilo que você falou, você foi numa obra há 10 anos. Sei lá como é que era, né? A questão de desenvolvimento disso tudo. Mas é gostoso a gente conhecer. Aquilo que você falou, buscar o conhecimento. Cara, é o que a gente quer.
Nós já estamos em... Eita peste. Eu sou o cara A gente tenta, né? Tu é o cara chato o chato. 3 horas de live. 3 horas de live. Nem parece. Tem 12 Meu pessoas Deus. escutando a gente e a gente agradece demais. Muito. Muito. Agora vamos pros finalmente. Caramba, que Eu- delícia. Tipo assim, todo convidado que vem aqui é um aprendizado gigantesco. Aprendemos Muito. muito contigo hoje, Bruno. É um prazer, com certeza, não só a gente que está aqui, como quem está em casa escutando e trocar experiências. Né? Tu nem contou que tu tá todo de terno ali, engravatado. Conta aí, rapidinho. Eu queria Pera contar aí. pelo menos essa história. Me conta essa história eu aí. acho que essa história é legal. Que tu tá engravatado lá no auditório. Quando sei lá. chegar nesse momento, você para. Eu acho que é a primeira foto. Mas vai contando Vai aí. falando, Isso foi vai falando. uma reunião, aconteceu em São José dos Campos, São Paulo. O pessoal da Claro, a gente teve uma reunião. Eu preparei uma apresentação, porque eu fiz a loja daqui, do shopping, quando foi reformada a primeira vez. E eu falei, cara, eu gostei de trabalhar para eles. Falei, pô, vou lá fazer o network, né, e tal. Sim, tudo Lá onde? lá em São José dos Campos. São José dos Campos, São Paulo. E aí foi uma reunião. Preparei uma boa apresentação. Trabalhei mais ou menos um mês nessa apresentação. Data show, negócio bem... Coisa que eu nem sabia que dava para fazer, eu fiz. Pedi ajuda de umas pessoas que trabalhavam com isso e me ajudaram bastante. Mas fiz uma boa apresentação. O dono, o chefe lá, chefe geral, é uma sala de reunião enorme, gente. Você não tem noção. Tanta gente tinha na sala. E aí ele, sentado assim na cabeceira, eu terminei a reunião, aí ele levantou, ele falou bem assim, ó, é para vocês aprenderem. Um índio vem lá do norte, chamou de índio. Nem tava de tapa-sexo. Desse jeito, não. Escuta que a história é boa. Ele falou, ó, vem um índio lá do norte e vem ensinar a gente a fazer uma apresentação. Vocês fazem a apresentação para mim de maneira medíocre. O cara veio ensinar a gente a fazer o nosso trabalho. Toma. Porque quando o dono da Claro veio aqui, que vocês fizeram aquela porcaria de apresentação para ele, eu me senti envergonhado. E veio um índio lá do norte e veio ensinar a gente a fazer o serviço bem feito. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a gente tem potencial para fazer nem bem pra se feito. sentir Com ofendido certeza. pelo índio, né? Não. Eu não teria vergonha nenhuma de ser chamado de índio, de ser chamado de nunca. ribeirinho, beiradeiro. Não, Beradeiro é Eu ótimo, não eu tenho gosto. Beradeiro. vergonha alguma de falar minhas origens. Teve uma situação e uma outra situação que o cara tava falando mal da nossa cidade, numa obra lá da inauguração, lá em Belém, lá na Anideua. E eu falei, não, cara, o que tu acha lá de Porto Velho? Ele não sabia que eu era de Porto Velho. Eu falei, cara... Ele achou que você tava aqui de passagem, mas Não, é porque eu tava lá. Sim. Em Belém, né? E ele tava falando mal daqui, porque veio que a cidade tinha... A gente Que tem... é isso, que aqui temos nossas particularidades, nossas dificuldades. Né? Mas eu falei, não, cara, eu sou de lá, eu amo minha terra. E o chefe dele falou assim, rapaz, eu também gosto de lá, minha mulher é de lá. Putz, grilo. A mulher do Marcelo. Perdeu o ponto com o chefe. Entendeu? E eu fui autêntico. Eu poderia muito bem ter falado assim, não, eu até gosto de lá, mas eu não precisava ter falado de onde é que eu era. Mas eu não tenho vergonha de falar de onde eu sou. Sim. Nem das minhas origens. Muito pelo contrário. A gente não tem que ter vergonha, a gente tem que ter orgulho. E a gente tem que ter seriedade no que faz. E isso normalmente traz prosperidade. Você traz benefícios com isso. E isso não é uma coisa construída de uma hora para outra. Você tem que ter honra, você tem que ter palavra. E isso tem muito problema na nossa área. Sim. É muito fácil você falar que vai entregar uma obra num prazo e muito fácil você falar depois, aconteceu isso. Dá desculpa. A desculpa. É mais fácil arranjar desculpa do que arranjar solução. É muito mais fácil. Tu falou que vai montar uma equipe ano que vem. Ano que vem. Eu Como pretendo, qual é a tua ideia? eu quero expandir meu negócio. Entendeu? Eu quero... A gente ainda está estudando, né, a linha de investimento, como vamos fazer isso. Mas a gente quer começar a construir e entregar casas melhores, casas já mobiliadas, casas decoradas, entendeu? E vou começar a pegar reformas e construções dessa pegada.
Mas aí eu tenho que ter uma equipe de marcenaria, eu tenho que ter uma equipe de serralheria. Então, assim, a gente está começando a montar essa teia. Ela é um pouco complexa. Sim. É um desafio para mim, porque é novo. Se eu tivesse continuado com as obras comerciais... Essa foto aí, né? Essa foto aqui, ó. Foi nessa apresentação. Eu tava aqui. Ó o índio. Eu tava aqui, o índio aqui tava aqui, ó. Eu tava montando o computador, né? Essa mesa é enorme, gente. Você não tem noção. Imagina. Isso aqui cabia umas 30 pessoas nessa sala. Era 15 de cada lado e mais. Porque assim, eu não sei porquê, mas desceu um monte de gente. No prédio tem muita gente, né? Desceu um monte de gente para assistir a reunião. Porque assim, era novo, era uma coisa diferente. Pô, veio um cara lá do norte. Veio o índio, né? De graça. Porque assim, não foi nada pago. Eu falei assim, eu gostaria de ir aí, fazer uma apresentação da minha empresa. Para que a gente possa, amanhã depois, quem sabe fazer novos contratos. Porque eles tinham muita dificuldade de acesso aqui à mão de obra local, que atendesse essa região. E, graças a Deus, foi muito proveitoso. Que legal. Foi muito... Eu sou muito feliz das obras que eu fiz para eles. Aliás, eu gosto de todos os meus clientes. Tu fica toda apaixonada falando da farmácia, falando Claro. É porque assim... Cara, é muito legal. Eu gosto muito do que eu faço, sou muito apaixonado pelo que eu faço. Então, eu trabalho muito. Hoje eu falo até para minha esposa, falei, meu bem, eu tô de férias, mas as férias vão acabar. Eu até falo para ela, porque vai acabar. A gente vai começar a trabalhar de verdade. A gente encontrou nas férias. Entendeu? Então, assim, a gente vai voltar a trabalhar. Eu vou voltar a trabalhar do ritmo... Assim, lá no Acre, isso aconteceu diversas vezes, gente. Eu terminar minha rotina de trabalho 9 horas da noite, chegar na rodoviária, tomar banho e pegar o ônibus para ir para Cruzeiro do Sul. Eu dormia dentro do ônibus. Quando eu chegava no outro dia de manhã, eu já tinha que olhar, porque eu tinha obra em Cruzeiro do Sul e um monte de outras cidades próximas. Eu tinha que olhar minhas obras. Eu não tinha uma pessoa que eu falasse assim, não, eu confio para ir lá olhar as obras. Eu não tinha. É você mesmo. Eu tinha que ser eu mesmo. Uhum. Era um contrato grande, que se eu não tomasse... o olho do dono. Exatamente, é o olho do dono. Então, assim, tem empresas grandes que conseguem montar uma estrutura para você ter vários olhos. Mas na engenharia é mais difícil. É mais complicado. Né? É muito mais complicado. Se você pegar as empresas grandes, eles têm funcionários antigos. Por exemplo, a SBS. É uma empresa que eu respeito muito. Porque é uma empresa que eu já fiz obra para eles. Eu conheço o proprietário, conheço a chefe deles, a engenheira-chefe, que é a Edneia. E conheço o Carlos, que é o encarregado deles. Esses caras já estão com eles há anos. Então, assim, formar funcionário bom é muito difícil, né? Com tempo. E custoso. Custoso, porque você tem que investir. Você tem que investir. E você vai investir nesse funcionário tendo prejuízo, porque ele vai te trazer prejuízo. Nós temos pouco, todo mundo hoje tem pouco tempo na vida. E para mim, às vezes eu prefiro investir dinheiro do que investir meu tempo. Às vezes eu prefiro ter meu tempo com a minha esposa, ter meu tempo com a minha família, do que às vezes chegar e falar, cara, tu prefere 3 horas aqui ou R$1.000? Meu amigo, pega R$1.000 aqui e vai-te embora. Então, assim, essa questão de treinar pessoas, às vezes você tirar o seu tempo, às vezes é mais valioso. O tempo, eu acho que assim, é uma coisa que às vezes não tem tanto valor, aliás, tem muito mais valor do que o dinheiro em si, né? Bom, gente, estamos indo para 3 horas de live. Não, já fomos para 3 horas de live. E a gente sempre tem um presente especial. Eu posso fazer Que orgulho! Pode. E vamos homenagear, né? Porque, deixa eu ver se... Dixon, vamos ver se vai aparecer. Não sei se aparece, mas queria que você mostrasse aí. O Pedrinho. Cara, não sei se a gente vai conseguir mostrar. O filhinho do Bruno, que nasceu hoje. Vê se dá aí, vê aí. Dá pra ver? Consegue? Deu? Então, que esse legal. aí é o filho do Bruno. É o Pedrinho, nasceu hoje. Bruno, papai fresquinho. A gente quer mandar um abraço pra ele e é um prazer. Assim como mais esse filho da terra. Bruno e Ione. Ione, olha o nome da galega. Ione, olha... Casal maravilhoso. Tem um pimpolho lá que tá... Quando eu chego lá para buscar as esculturas, ele fala assim, cadê meus coleguinhas, meus filhos, né?
quero brincar com eles. Eu falo, meu filho, a tia tá com pressa. E, rapaz, não tem conversa, não. Então, assim, é muito gostoso isso. São as relações. A gente ainda vai ter mais tempo, né, Bruno e Ione? Mas ganharam neném hoje, de manhã. Olha que coisa parabéns. linda. Olha aí, ó. Mais um O nosso artista. A maternidade muda muito a nossa vida. Nossa Senhora. Muito mesmo. Bom, gente, é um prazer ter uma pessoa daqui de Rondônia. Eu acho que o título diz tudo, né? De Rondônia para o Brasil. É um prazer quando a gente vê uma pessoa daqui e levando Rondônia para o resto do Brasil. Ver um índio, ver um ribeirinho. Um Ribeirinho. Chegando em Um outros beradeiro. locais, um beradeiro. E sendo respeitado Com muito orgulho. Com muito orgulho. Nós. E é isso que a gente tem que ser. Nós somos daqui com orgulho. E levar a Rondônia pro resto do Brasil, meu amigo. É sangue no olho, Eu fui rangendo os criada, eu fui dentes. acolhida e criada por Rondônia. Sou maranhense, né? É. O pessoal fica brincando lá que eu sou batedora de tambor, né? Fala, oxi, e se fosse, qual é o problema, né? Então, Maranhão, terra boa. Gostoso. e falando do Bruno, Então, continue. nossa homenagem a Rondon. Rondônia tá aqui, né? Esse cara é foda, Muito desbravou tudo. Tem muito a ensinar pra gente. Eu até brinco com meu marido e falo assim, mozão, toda vez que tu me fala de Rondon, tu me dá uma informação nova. Mas é muita informação. É muita informação. Esses dias ele me deu informação, sabe do quê? Do cachorro que acompanhava Rondon. E aí a gente foi buscando... Não, a gente foi buscando as raças que acompanhavam pessoas que foram grandes, volumosas, digamos assim, nas suas épocas. Aí fomos buscar os cães do cangaço e por aí foi. Cachorro, cachorro. Cara, é de importância tão grande uma linhagem, todos eles têm semelhança. Aí você fala assim, caramba, que interessante isso aqui, por quê? Que raça era essa? Por que que era assim? Porque, assim, eu tenho uma ligação com o pessoal da sinofilia, sinotecnia. Você fala assim, porra, como que era isso, né? Tinha ninguém distribuía, mas como que lá no Ceará, lá em São Paulo, aqui em Rondônia, você tinha pessoas marcantes que tinham praticamente a mesma raça de cães, enfim. E porque não dá para explicar, eu só resumi, tá? É muito louca a conversa, porque assim, são detalhes que vão surgindo de história. Acho que isso que é gostoso. O Rondon, ele mostra pra gente que entrar aqui não foi fácil, mas permanecer foi mais difícil ainda. Com 100% de certeza. Né? Então é isso. Toda vez que eu converso com o Renilson, ele me traz um detalhe diferente e isso é fantástico. Então, assim, Rondon, Bruno, @Bruno Souza, tá? Obrigada de coração, de vida. É uma homenagem que a gente faz. Rondon é o nosso símbolo. Temos Rondon aqui de busto e temos Rondon que a gente presenteia nossos convidados. E assim, Com muito cara, carinho. é seu. Com muito carinho. Vou aceitar. Guarde num espaço de ficar- maior carinho da vai ficar sua na minha vida. mesa. É É o seu. prêmio do Edifício Podcast. Cara, é o presente E da meus Difícil amigos, Podcast. agora a palavra tá contigo. Bota pra cá pra não ficar na tua frente aí. É lindo. Lindo, lindo. Muito bem feito, muito bem feito. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui, bater esse papo, trocar informações. Acho que isso é muito sadio, muito importante para que o nosso segmento prospere. A gente precisa muito disso. O nosso segmento, ele liga muitos outros segmentos. A gente precisa entender isso também. A gente não só faz uma obra, a gente constrói sonhos, materializa sonhos, viabiliza sonhos. Então, a gente tem que entender isso e buscar, à medida do possível, fazer o nosso melhor. E, às vezes, o melhor nosso não vai ser a maneira mais fácil. Às vezes vai ser difícil, vai doer, vai fracassar. O fracasso, ele faz parte do nosso aprendizado. A gente tem que levantar, prosseguir e evoluir. Isso que é importante, o processo de evolução. E nós, como profissionais, técnicos, devemos ter isso na nossa agenda. O processo evolutivo. Adoro, eu sou evolucionista. Eu acho que a gente precisa buscar isso. A gente precisa incessantemente buscar.
Eu falo para minha esposa que eu não tenho sonhos de me aposentar. Eu espero que até o meu último dia de vida eu consiga trabalhar. Porque eu acredito que à medida do possível que eu trabalhe, eu consigo fazer algo de bom para essa humanidade que tanto precisa de pessoas que queiram fazer o bem, que queiram fazer o seu melhor. É assim que eu termino e é assim que eu gostaria de terminar a entrevista. Muito obrigado. Gente, obrigado. Meu Deus copo. do céu. Porra, mas tu tá sem nada, hein? Vai brindar sem beber. É 7 anos, viu? Ainda bem que... Muito obrigado pelas Obrigado, pessoas gente, que até obrigado. agora estão aguentando a gente aqui. Cara. Muito obrigado. É Difícil Podcast. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada.